Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. São Teodécimo, São Bento, rogai por nós. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos começando hoje os nossos domingos de formação. Foi a pedido das irmãs, pedido dos fiéis. A gente vai abranger, as formações vão abranger temas variados. Na próxima reunião, nós vamos começar o apostolado da oração. Vou só dar algumas indicações antes de começar a conferência propriamente dita. Então, o apostolado da oração faz parte dessas iniciativas que vieram depois da Revolução Francesa. Eu não sei toda a história dela. Foi no século XIX, o padre Bartolomeu Tadei, que deu um grande desenvolvimento a ela. Mas ela já existia antes, no século XVIII, pelo ardor do padre Gabriel Malagrida, o apóstolo mártir, que teve, considerado o terceiro filho da companhia, como o terceiro filho da companhia, o apogeu, aqui não dá muito para ler, porque é uma fotocópia de um livrinho muito acabado, mas digamos, depois da Revolução Francesa, várias iniciativas vão marcar, vão se desenvolver para remediar a decadência da sociedade. Entre elas, o apostolado da oração. Eu vou só ler algumas coisinhas sobre o apostolado da oração e depois passaremos para a nossa conferência, na conferência de hoje. Então, o apostolado da oração foi foi vivamente encorajado pelo Papa Pio XII. Ele dizia: o apostolado da oração, ao menos o estatuto do apostolado da oração diz, o apostolado da oração é uma pia união de fiéis que vivem não somente para a própria salvação, mas colaboram também com a oração e o sacrifício apostólicos para edificar o corpo místico de Cristo, ou seja, propagar o seu reino na terra. Sabendo que, como membros de Cristo, são responsáveis também pela salvação do próximo, unem sua vida com o mesmo Cristo, que está sempre a interceder no céu e a se oferecer no sacrifício da missa. Isto é, rezam e oferecem sacrifícios segundo as intenções do seu coração, do coração de Nosso Senhor, não só recitando certas fórmulas, mas também oferecendo toda a sua vida com Cristo a Deus Pai. Com esta oferta de si mesmos, desejam pôr em prática aquilo que pela fé sabemos, ou seja, que somos uma só coisa em Cristo, pela graça, numa inefável comunhão de vida, e que nos devemos conformar com Ele no trabalho, na oração e no sofrimento, à medida de nossas forças. Então, é uma grande reação católica diante da decadência e descristianização do mundo moderno. Pio XII dizia: com toda razão pode-se dizer que o apostolado da oração é uma forma perfeita de piedade para com o coração santíssimo de Jesus, e vice-versa, que a piedade para com o coração santíssimo de Jesus não se pode, de maneira alguma, separar do apostolado da oração. Então, ele tem três grandes práticas. Primeiro, o oferecimento cotidiano do dia, que é a principal obrigação dos associados. Oferecer o dia, mesmo que não possa ir à missa,
oferece o dia com todas as suas obras, orações, alegrias e sofrimentos, em união com Cristo, com as intenções de seu coração, segundo as quais ele, como cabeça do seu corpo místico, está continuamente intercedendo por nós e oferecendo-se em sacrifício. Então, é o oferecimento do dia em união com as missas, que se celebram naquele dia. Com a atitude, com essa união, com a intenção de Nosso Senhor de se oferecer por nós na cruz, intenção sempre renovada, tem intenção perpétua de Nosso Senhor, né? Mas que concretamente se renova em cada missa. Em virtude da nossa união com Cristo, essa oblação não só confere a nossas ações uma força impetratória e satisfatória, são feitas em união com o Nosso Senhor, então adquire uma força maior, uma força que só Nosso Senhor pode dar, nem é maior, uma força que sem Nosso Senhor a gente não pode ter, mas transforma a nossa vida inteira num sacrifício de louvor e de expiação. Essa é a primeira prática, oferecimento do dia. Segunda, o sacrifício da missa e a comunhão reparadora. Então, o oferecimento do dia é em união com a missa, mas mesmo quando a gente não pode ir à missa. E é a principal obra, principal atividade do apostolado da oração. Oferecimento do dia e união com o Nosso Senhor que se oferece sobre os altares. Esse é o principal. Segundo, que a gente nem sempre pode ir à missa, mas quem pode, é a segunda prática, o santo sacrifício da missa e a comunhão reparadora. Este oferecimento cotidiano recebe a sua perfeição plena da união com o sacrifício eucarístico, no qual as nossas oblações, em Cristo e com Cristo, sacerdote e vítima, se santificam e se tornam participantes do infinito valor do seu sacrifício. Portanto, unam os associados o mais intimamente possível seu oferecimento diário com o sacrifício da missa, e particularmente se persuadam que, sendo o pecado o maior obstáculo para o reino de Cristo, esse sacrifício proporciona o grande meio de satisfazer ao Eterno Pai, Eterno Padre, ofendido pelos nossos pecados, e também de desagravar as injúrias feitas ao mesmo Sagrado Coração de Jesus. Terceira prática, a devoção a Nossa Senhora. Conhecendo bem que a bem-aventurada Virgem Maria faz junto de Deus as vezes de nossa mãe advogada, e que sua intercessão dá às nossas orações uma eficácia particular, os associados recorrem ao Imaculado e Maternal Coração da bem-aventurada Virgem Maria e por suas mãos oferecem a oblação cotidiana ao Sagrado Coração de Jesus e a Deus Pai. Oferece o dia através das mãos de Nossa Senhora. Além disso, são também aconselhados a rezar cada dia, como prova de confiança filial no coração misericordiosíssimo da Mãe de Cristo e Nossa Mãe, pelo menos uma dezena do Rosário de Nossa Senhora, ou também o terço inteiro, se for possível. No seu William se acrescenta o Rosário, se for possível. É o que recomenda o Padre Jair também. Bom, na próxima vez falaremos um pouco mais e começaremos a recolher as admissões num livro, quem quiser fazer parte. O que tem que se fazer é pouca coisa, assim, para participar. O resto é desenvolver esse pouco e deixar nossa vida se impregnar por esse espírito de oferecimento da nossa vida, alegrias e tristezas, em união com Nosso Senhor. De maneira que a nossa vida seja realmente católica. Católico é aquele que é um outro Cristo. Se ele quer ser amigo do Nosso Senhor em alguns momentos, alguns minutos da semana, e no resto ser seu inimigo, ele não é um católico. Ele tem o nome de católico, mas ele não é um católico. O católico quer estar unido a Nosso Senhor. Isso nos leva ao tema de hoje. Nós vivemos uma época, como diz aqui o Père Emmanuel, Padre Emmanuel, a época em que vivemos é indecisa e atormentada. Indecisa e atormentada.
indecisa porque o bem e o mal estão numa luta. E essa luta, ela terminará, Deus ganhará todas as lutas, é evidente. Mas a igreja passa por momentos de grande angústia. Como Nosso Senhor passou momentos de grande angústia no Jardim das Oliveiras. Então, a época que nós vivemos é muito incerta, indecisa e atormentada. Há um domínio do mal, mas há reações. As reações, a gente não sabe se elas terão algum desabrochar importante antes da vinda do anticristo, ou só depois da morte do anticristo. A gente não sabe. Então, a gente fica assim um pouquinho... A Senhora disse, no final, meu Imaculado Coração triunfará. Coincide com o fim do mundo, coincide com a morte do anticristo, pois tem um tempo de triunfo. Várias possibilidades são... há várias possibilidades. Então, a época em que vivemos é incerta e atormentada. A humanidade está inquieta e hesitante. Hesitante também porque ela tem pouca formação. A formação dos católicos hoje é muito rala, que faz com que o católico não sabe ser católico. Então ele fica hesitante também. Tantos acontecimentos, ele não sabe o que fazer, como julgar os acontecimentos. Dentro da sua própria vida, ele não sabe como agir. Se diante de uma decisão a tomar, ele não sabe qual a decisão a tomar. Diante de várias coisas, o católico está hesitante. A humanidade, os católicos também, está inquieta e hesitante. Ao lado do mal, há o bem. Ao lado da propaganda revolucionária e satânica, há um movimento de renascimento católico, manifestado em tantas obras generosas e santas empresas. Uma delas é essa, outra é as Filhas de Maria, outra são os mosteiros beneditinos, outra é a Fraternidade de São Pio X, outra, por aí fora, a Cruzada Eucarística, outra, várias iniciativas generosas. Houve tentativas também de países inteiros que se consagraram. Por exemplo, o Equador se consagrou o Sagrado Coração. A Espanha fez uma concordata extremamente católica com Roma, no tempo de Franco. E a Irlanda também tinha uma excelente concordata. O presidente da Irlanda, quando Monsenhor Lefebvre ia à Irlanda, servia como acólito a missa dele, presidente da Irlanda. Então, houve generosidade, houve da parte do lado católico, houve bastante, os cristeiros. Então, ao lado da propaganda revolucionária e satânica, há um movimento de renascimento católico, manifestado em tantas obras generosas e santas empresas. As duas correntes se desenham cada dia mais claramente. Qual das duas arrastará a humanidade? Só Deus sabe. Ele que separa a luz das trevas e marca seus respectivos lugares. Aliás, é certo que a carreira terrestre da Igreja está longe de ser encerrada. Ela nunca tem estado, talvez, tão aberta. Ele está falando no século XIX, então ele vai falar das possibilidades de apostolado que se abria a Igreja e dos terrenos que ainda não tinham sido explorados e que foram depois da morte dele, que foi o Polo Norte, foi o centro da África, foi a China também, ainda está o Tibete. Então houve missionários em todos os lugares. Qual é para nós, como se apresenta essa situação para nós? Vivemos no século XXI, aqui no Alto dos Micheiros. Primeiro, uma observação. Nós vemos já há muito tempo, dentro do catolicismo, uma
um duplo modo de tentar ser católico. O que, somado com a oposição contra a Igreja, faz, podemos dizer, 3 realidades. 4 até, se quiserem, botando os pagãos, os que ainda são pagãos ou de outras religiões. Mas, em geral, eles acabam se definindo ou a favor ou contra Nosso Senhor. Então, vamos deixar só 3 posições. Tem os que são contra a Igreja, contra Nosso Senhor. Então, o comunismo, a Revolução Francesa. Então, os que são contra a maçonaria, né? Contra Nosso Senhor. Do outro extremo, tem os que são por Nosso Senhor, integralmente. E depois apareceu, a partir do século XIX, o chamado catolicismo liberal, o liberalismo católico. E é o que está, no momento, criando as principais dificuldades à Igreja Católica. Porque o Vaticano II não foi outra coisa senão a vitória do catolicismo liberal. O que é o catolicismo liberal? O liberalismo é uma doutrina que nega a realeza de Deus, de Nosso Senhor e de Deus. O liberalismo é uma repetição socialmente organizada, uma manifestação social, quase civilizacional ou anticivilizacional, na qual os homens, alguns homens ao menos, um certo número de homens, renovam o não serviam de Lúcifer, isto é, eu não servirei. Deus mandou não matar, eu vou matar. Eu vou instituir o aborto, eu vou matar. E a lei de Deus? Eu tenho uma disputa com Deus, dizia um dos liberais franceses, que chegou a ser presidente da França. Eu tenho um caso, eu tenho uma disputa com Deus. Então os liberais, eles são uma coisa saída dos infernos. Por quê? Eles se opõem a Deus de uma maneira que a gente só conhecia em Lúcifer. E eles renovam. Bom, não são os primeiros. Caim também, há vários exemplos. Mas a maçonaria é uma coisa mais organizada, mais concatenada, e com um poder de ação muito grande. Deus diz que o homem não se separe, que Deus uniu. Liberais dizem, eu farei o divórcio. E não só fazem, em teoria, né? Defendem em teoria, a gente vê hoje em dia, o divórcio campeia. E aí vai por aí afora. O liberalismo é a negação dos 10 mandamentos. É um ataque frontal à Igreja para que instituir um novo tipo de vida que seja contrário ao Evangelho. Contrário. Nada de humildade, nada de caridade, nada de 10 mandamentos, nada de respeito dos filhos pelos pais, nada de fidelidade conjugal, nada de religião católica, nada disso, nada de primeira comunhão. Destruir tudo o que é fruto do Evangelho. O Evangelho, pela ação da Igreja, é a redenção, a obra da redenção, que criou na Terra uma sociedade em que as almas são orientadas pelas instituições, orientadas para Deus. O liberalismo
quer fazer uma sociedade na qual as pessoas sejam não mais orientadas para Deus. Estejam desde cedo, desde a escola, orientadas do lado oposto. Deixar Deus de lado e orientar as crianças, os jovens e os adultos também para a criatura. Esquecer o Criador. Ponto final. O que aconteceu? A Revolução foi tomando assim vulto, né? Foi crescendo, esse espírito de revolta foi crescendo desde a Renascença. Veio Lutero, ele vai ganhar um grande impulso com Lutero. Depois ele vem, depois a criação da maçonaria no século XVIII, dá uma data de 1717, e vai chegar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ser não só na França, mas também vai se espalhar pela Europa. Vai ser uma revolução assim, europeia, na qual eles vão tentar matar os padres, suprimiram. Diziam que os votos de religião eram uma coisa imoral. Obrigavam os religiosos a desfazerem os seus votos, ou então expulsos da França, para o exílio. Então houve muitos religiosos mortos, expulsados, morriam no exílio, botavam num barco e botavam em alto mar sem víveres, o pessoal morria. Então uma oposição. Por que eles são contra os votos? Porque dizem que é um absurdo para um liberal que alguém se ligue por um voto a obedecer. Não, isso é impossível. Isso é contrário à dignidade humana. Eu fazer um voto de obediência a um superior e fazer um voto de pobreza, mas é um absurdo fazer um voto de pobreza. A vida religiosa para eles é um absurdo. Então eles suprimiram da França todas as ordens religiosas, não ficou nenhuma. Cartuchos, beneditinos, dominicanos, franciscanas, clarissas, carmelitas, tudo se pode imaginar, tudo foi suprimido, destruído. E eles deram outros nomes aos meses. Se não me engano, recomeçaram a contagem do tempo, ano 1, ano 2, ano 1 da Revolução, ano 2, ano 3, ano 4, e fizeram uma nova constituição do clero, que o rei Luís XVI assinou. Depois o Papa Pio VI falou para ele que ele fez muito mal em assinar, que ele tinha que tirar a assinatura dele. Ele retirou e, em consequência, foi decapitado. Bom, então a gente vê que essa oposição não é brincadeira. Não é assim, uma coisa de história, não é uma brincadeira. Eles vão para valer. Os abortos estão aí, morre. Eu já tinha esse dado direitinho na cabeça, depois eu perdi o dado. Mas morre mais ou menos, nessa ordem de grandeza. Tantas crianças por ano de aborto, quanto morreram de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Pode ser um pouquinho mais ou menos, ou então cobrindo 2 anos, não sei, mas é nessa ordem de grandeza. Então, a gente não está em guerra, mas morre-se tanto quanto no tempo da guerra. E, pelos meus cálculos, até mais, porque a guerra durou 4 anos, né? Acho que em 1 ou 2 anos morrem tantas crianças quanto morreram nos 4 ou 5 anos da Segunda Guerra Mundial de pessoas, que foi 50 milhões. Então a gente vê que essa oposição não é uma simples figura, assim, um exagero, uma hipérbole, né? Não. Então, de um lado, os liberais, do outro lado, o catolicismo. Agora, tem uma posição intermediária. E essa posição intermediária é a que mais fez mal aos católicos nos últimos 50 anos. Podemos dizer, nos últimos 150 anos. Pio IX dizia, os católicos liberais são os piores inimigos da Igreja, porque eles estão dentro da Igreja. E eles introduzem dentro da Igreja ideias que, vindo dos revolucionários liberais, nunca seriam aceitas.
Mas como vem através de pessoas que vão à missa todo dia, de pessoas que são padres, pessoas que são bispos, pessoas que são papas, como Paulo VI e os papas Paulo VI até hoje, de João III até hoje, a coisa passa. E o catolicismo acaba aceitando. Não aceitaria se isso viesse da maçonaria diretamente. Aceita porque vem de padres, de seminários, de bispos, de cardeais e de papas. Então, o que é o liberalismo católico? Dom Delatte, que era um abade beneditino, dizia numa frase que eu não me lembro as palavras exatas, mas a ideia é a seguinte, é quase exata. Ele dizia: o católico liberal é alguém que está sempre procurando medir a dose de catolicismo que a sociedade atual pode suportar. Então, se ele chega na família dele, as pessoas dizem, não, mas esse negócio de casar na igreja ninguém mais suporta, esse negócio de confessar não suporta. Ele cede e vai dizer, bom, não dá, então é melhor, um padre liberal, ele não vai falar dos pecados, e vai dizer que em outros tempos foi melhor guardar a castidade e fazer um casamento na igreja. Ele estará sempre procurando dosar a quantidade de catolicismo que a sociedade moderna está disposta a aceitar. E o que ela não está disposta, ele fala, bom, então, não está disposto, bom, não vou insistir, vou deixar. Daí, os católicos liberais, estão sempre procurando um jeito de dar comunhão para casais divorciados e recasados. Por quê? Porque eles dizem que a sociedade atual não suporta mais a ideia de ficar sem a comunhão quando se é divorciado ou recasado. Então nós vamos ver qual é a dose de catolicismo que a sociedade atual suporta. A sociedade atual não suporta viver sem televisão. Então vamos benzer a televisão, ao menos a gente vai lá, quem sabe, ela vai funcionar melhor e a pessoa vai... Então eu vou sempre dosar, em vez de eu ensinar o que Nosso Senhor ensinou, eu vou fazer um meio catolicismo. Um catolicismo, para as crianças, na França, todos é comum, costume, todos bebem vinho, mas para as crianças, também alguns adultos, por mortificação, São Luís fazia isso, bota sempre água, um pouquinho de água no vinho. Chama-se cortar o vinho. Para o vinho também é uma mortificação, cortar o vinho, mas para o catolicismo é um desastre. Então, é um catolicismo aguado, um meio católico. Um católico que dá parte da sua vida ao Nosso Senhor e parte da sua vida ao demônio. E ele vai andando assim, que nem uma gangorra. Ora é Nosso Senhor, ora é o demônio. Ora é Nosso Senhor, ora é o demônio. Reza o rosário, mas depois da novela. Novela primeiro, depois o rosário. Novela, rosário. Novela, rosário. Novela, e assim vai a pessoa. E depois ela cai, às vezes, num pecado mortal. Aquele pecado mortal já saiu da lista dos pecados mortais. Então ela vai e comunga. Então ela comunga, ela reza, depois peca mortalmente, depois comunga, e depois fica uma coisa que não é mais católico, simplesmente. É um catolicismo que não é mais católico. Então, é necessário que a gente tenha uma ideia exata do plano de Deus sobre nós. O que Deus quer de nós? Deus quer que a gente seja esse tipo de católico, metade católico, metade liberal, católico moderno? Não. Qual é o plano, então, de Deus sobre os homens? Esquecendo a Revolução Francesa, esquecendo tudo isso, esquecendo onde é que a gente vive, qual foi a nossa infância, a nossa juventude, esquecendo tudo. O que Deus quer dos homens? Vamos escutar o que diz São Paulo. É no Cristo que Deus nos elegeu, desde antes da criação do mundo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele.
no seu amor, segundo o bom prazer da sua vontade, Ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, em louvor da magnificência da sua graça, pela qual nos tornou agradáveis os seus olhos em seu Filho bem-amado. Vamos reler, porque é muito denso, né? Então, qual é o plano de Deus sobre nós? Está aqui, está em São Paulo. A igreja sempre ensinou isso. A gente tem que olhar o que Deus, qual é o plano de Deus. Se eu fizer um plano da minha cabeça, fizer um plano adaptado ao mundo moderno, se eu fizer um plano cheio de concessões ao mundo moderno, como diz São Paulo, ele vai dizer aqui na frente, correu muito, mas correu fora do caminho, não adiantou nada. Né? Às vezes o sujeito corre lá, o juiz apita, né? A bandeirinha faz assim, impedido. O sujeito corre, o juiz já apitou, para aí, está perdendo tempo. O seu gol não valeu nada. A torcida até grita, gol, não ouviu o juiz apitar antes, não valeu nada o seu esforço. Então, não adianta correr fora do caminho. Mas é necessário então saber qual é o caminho. E o caminho é o plano de Deus sobre nós. É no Cristo. Você recusa Nosso Senhor, e se você recusa a igreja, que a igreja não é outra coisa senão Nosso Senhor Jesus Cristo comunicado a nós, quando São Paulo perseguia os católicos, Nosso Senhor apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja, persegue o Cristo. Então, Cristo, Nosso Senhor, é a igreja. Então, é no Cristo que Deus nos elegeu. Então, Cristo, é nele que nós somos eleitos, nós fazemos uma coisa com ele. São Agostinho fala o Cristo total. É no Cristo que Deus nos elegeu. Nos criou. Quantas outras criaturas Ele podia ter criado no nosso lugar? Nos criou. Nos chamou à existência. Depois dessa existência, nos chamou à fé católica, pelo batismo. Nos chamou à vida sobrenatural. Tudo isso em quem? No Cristo. Porque o Cristo é a sabedoria do Pai. O Cristo é o Verbo. E o Cristo, Deus cria todas as suas coisas no Cristo, pelo Verbo, que o Verbo é a sabedoria de Deus. Na verdade, a Trindade toda que cria. Mas como a criação, a sabedoria de Deus se manifesta na criação e mais ainda na redenção, essa restauração da ordem sobrenatural, então é uma obra de sabedoria. E toda sabedoria reside em plenitude na alma de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa alma criada do Cristo. Essa plenitude da sabedoria criada que reside na alma do Nosso Senhor. Participação da sabedoria criada. Porque a alma do Nosso Senhor faz uma só coisa com o Verbo, é uma pessoa só. Então há no Cristo uma vida divina, de maneira por natureza, né? Nosso Senhor é o Filho eterno do Pai, primogênito entre muitos irmãos. Aquilo que Ele tem por natureza, porque Ele é o Filho do Pai, Filho eterno do Pai, nós vamos ter por adoção. Por isso que Ele diz, é no Cristo que Deus nos elegeu. Deus escolheu tal pessoa. Né? Todas as pessoas estão aqui chamadas pelo batismo. É no Cristo que Deus nos elegeu. Desde antes da criação do mundo. Deus não tem tempo em Deus. É uma maneira de dizer como a gente é precioso no plano de Deus. Porque quando eu faço uma coisa tendo em vista um fim, esse fim, né, quando alguém vai fazer uma casa, ele vai comprar o material na Vermar. Por que vai comprar o material na Vermar? Porque ele já tem um fim, uma finalidade. Ele já sabe o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Uma casa. E para fazer essa casa, ele vai atrás dos materiais. Então, o fim é o primeiro na intenção. Primeiro na minha intenção. É o último na execução. A última coisa que vai ser feita é botar a chave na mão do dono da casa. Mas é a primeira na intenção. Por isso a gente pode dizer
antes da criação do mundo, Deus nos elegeu. Por quê? Porque a sua intenção é essa participação da vida divina em nós. Deus tem essa intenção. Deus não tem tempo. Porque nós estamos... Deus fez tudo para o Cristo. Então, é no Cristo que Deus nos elegeu, desde a criação do mundo, para que sejamos santos e repreensíveis diante dele. O objetivo. Para que ele nos elegeu? Para que sejamos santos e repreensíveis diante dele. Então, isso dizer que o mundo moderno não comporta isso, que os jovens de hoje não dá para falar tal coisa, é bobagem, completa bobagem. Deus nos elegeu para que sejamos santos, tais qual os apóstolos foram santos. Agostinho diz, falando assim, diz, olha, se nós aqui, no tempo que nós viveu no século IV, V, se nós tempos que nós vivemos, já temos tanta dificuldade em combater o demônio, estando ele encadeado, o que será dos santos dos últimos tempos, quando eles terão que lutar contra o demônio que estará desencadeado? No entanto, eu penso que tem alguns santos no nosso tempo que aguentariam o tranco, e seriam capazes de viver nesses tempos. Então a gente vê, é a mesma santidade, não tem nenhuma diferença. Ao contrário, só a diferença é para ser mais santo agora do que no tempo de Santo Agostinho. Então, é no Cristo que Deus nos elegeu, desde antes da criação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. No seu amor, segundo o bom prazer da sua vontade, ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. O que o nosso Senhor é por natureza, porque ele é a pessoa do Verbo, então ele é por natureza Filho eterno do Pai, gerado eternamente pelo Pai, sem sucessão de tempo. Deus gera eternamente o seu Verbo, fora do tempo. O Verbo, o Filho é igual ao Pai, o Pai não é superior ao Filho, é a vida da Trindade, que é um mistério que nós contemplaremos no céu. Então, isso que ele tem por natureza divina, né? Nós temos por adoção. Nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, em louvor da magnificência da sua graça. Agora vem a causa final mesmo. Tudo isso foi para o homem, para que ele fosse repreensível, santo, mas para quê? Em louvor da magnificência da sua graça, pela qual nos tornou agradável aos seus olhos em seu Filho bem-amado. Então, é uma obra de santidade que é operada pela Igreja. A Igreja sempre foi santa. Una Santa Católica Apostólica Romana. Santa. A Igreja sempre foi santa. E o católico liberal às vezes não percebe, mas ele é um covarde do ponto de vista do que Deus confiou a ele. Deus pede a ele mais. E ele resolve dar menos. Porque ele resolve que, tendo nascido no século 21 ou 20, ele não está em condições de dar o que se dava nos tempos passados. Em outros termos, o apóstolo São Paulo, que tinha sido elevado ao terceiro céu, e que entre todos foi escolhido por Deus para pôr em luz, como ele diz ele mesmo, o plano do mistério escondido em Deus depois de todos os séculos. Ele marca o plano divino sobre nós. Nós vemos o grande apóstolo trabalhar sem cansar, a dar a conhecer esse plano eterno, estabelecido por Deus Ele mesmo,
para realizar a santidade em nossas almas. Porque todos os esforços do apóstolo tendem, como ele se dá o trabalho de dizer, a bem pôr em luz o plano dos desígnios de Deus. Bem pôr em luz essa economia dos desígnios de Deus. Por que ele tem tanto zelo para isso? Porque se a gente não entender isso, a gente não vai chegar lá. Se o arquiteto fez um plano, ele não comunica o plano ao pedreiro, o pedreiro não vai fazer o que o arquiteto pediu. Ele não me deram plano nenhum. A culpa não é minha. Ah, te deram o plano sim. Você que não quis escutar. Bom. Então pega o plano, vamos ver qual é o plano. Entre as almas que procuram Deus, tem muitas que chegam a Ele com grande dificuldade. Umas porque não têm nenhuma ideia precisa do que é a santidade. Ignorando ou deixando de lado o plano traçado pela sabedoria eterna, elas fazem consistir a santidade em tal ou tal concepção, fruto da sua cabeça. Elas querem se conduzir unicamente elas mesmas, se apegando às ideias puramente humanas que elas se forjaram, elas se perdem. Elas fazem grandes passos, mas é fora do caminho traçado por Deus. Elas são vítimas das ilusões contra as quais São Paulo punha já em guarda os primeiros cristãos. Outras almas têm noções claras sobre alguns pontos de detalhe, mas lhes faltam uma vista de conjunto. Se perdem em detalhes, não tendo uma visão sintética. Imagina uma pessoa que tem tanta devoção a Santa Luzia, que diante do Santíssimo exposto, ela não faz genuflexão com os dois joelhos, e vai para o altar lateral e fica ali, e durante a bênção do Santíssimo, ela fica lendo um livro de devoção diante do estado de Santa Luzia. Certamente vem de um desejo bom, ela quer honrar os santos, mas ela se perde um pouco, um pouquinho equivocada. Diante do Santíssimo Sacramento, a gente dá preferência ao Criador, e não aos seus anjos e aos seus santos. Isso que é um pouco evidente, pode acontecer em coisas menos evidentes. A gente pode, às vezes, achar que, não sei, eu tenho que imitar em tudo um santo determinado. É uma ideia errada. Querer imitar em todos os detalhes um santo é a maneira mais eficaz de não se tornar santo, dizia um cartucho. Por quê? Porque Deus tem coisas que Ele te pede a você e não pediu ao outro. Então procure ver qual o caminho pelo qual Deus te chama. Então é necessário ter uma visão sintética, conjunto. Essas almas derrapam, não avançam, se atolam. Sua vida se torna um verdadeiro trabalho, labor, submetido a incessantes dificuldades. Trabalho sem entusiasmo, sem alegria, sem resultado. Porque essas almas concedem aos seus atos uma importância maior ou lhes dão um valor menor do que elas deviam ter no conjunto. As devoções que devem ter devem ser as devoções da igreja. Nunca botar a comunhão abaixo de uma outra coisa. Você veio à missa hoje? Não. Por quê? Não, porque eu prometi, fiz uma promessa de todo domingo ir lá no centro a pé, dar uma voltinha e vim para cá. E cheguei atrasado na missa. Mas que promessa idiota é essa? Não, eu prometi que se eu passasse, eu prometi ir todo domingo no centro. Se fizer uma promessa, isso não tem sentido, rapaz. E você deixa de ir à missa para fazer isso. Você está equivocado. Bom, esses exemplos são evidentes demais. Mas pode haver coisas que a gente pode fazer e deixar de fazer aquilo que faz parte do plano de Deus.
que é necessário conhecer. É então coisa extremamente importante de correr pelo caminho, como diz São Paulo, e não ao acaso. Tem gente que diz que não, hoje em dia não é necessário mais fazer penitência, é andar ao acaso, é sair da linha que Deus traçou. Que a gente pode variar do modo de fazer penitência, sim. Viver sem penitência é correr para o inferno. Então é necessário não ir ao acaso, mas correr pelo caminho, de maneira a atingir o objetivo. Sic currite ut comprendatis, diz São Paulo. Correi de maneira a que você alcance o objetivo. De conhecer tão perfeitamente que possível a ideia divina da santidade. O que é a santidade? É lavar as mãos de comer? Não. Isso é boa coisa, sim. A santidade não está nisso. Tem pessoas que podem ter uma ideia errada da santidade, insuficiente. Botar tudo numa virtude só e esquecer as outras. É fazer muito jejum. Rapaz, você faz jejum, mas você é insuportável. Ninguém pode suportar. Vive brigando todo mundo, pisando no pé de todo mundo, gritando. Que adianta o seu jejum? Não, eu sou muito santo. Por que você é santo? Eu faço jejum. Rapaz, não basta isso. O Sal dizia, não basta ser bom, é necessário parecer bom também. Rapaz, tem que parecer bom. Você é ótimo, você é um santo, mas você é um santo que ninguém aguenta. Então, tem alguma coisa errada aí. Aí vira seu manual que você pulou uma página. Então, examinar com maior cuidado para se adaptar ao plano traçado por Deus Ele mesmo, para nos fazer chegar até Ele. É somente a esse preço que se realizarão a nossa salvação e a nossa santificação. Numa matéria tão grave, uma questão tão vital, nós devemos olhar e pesar as coisas como Deus as olha e as pesa. Nós não devemos julgar as coisas segundo o nosso gosto, diz São Francisco de Sales, mas segundo o gosto de Deus. Se nós somos santos segundo a nossa vontade, nós nunca seremos bem. É necessário que nós sejamos santos segundo a vontade de Deus. A sabedoria divina é infinitamente acima da sabedoria humana. É interessante ver o Monsieur Lefebvre. O Monsieur Lefebvre não inventou nada. Um dia perguntou uma coisa a ele e dizia assim, vamos ver o que diz o direito canônico. Olha, o direito canônico diz isso. É o que a igreja diz. Vamos seguir o que a igreja diz. A igreja diz isso, vamos fazer. É a maneira de Deus. A igreja é a esposa do Nosso Senhor, ela não se engana. Ela não se engana. Por isso que o Senhor dizia, esse Vaticano II não é a igreja. É o que vocês quiserem, mas não é a igreja. Porque a igreja não se engana. A igreja, ela nos dá o caminho certo. Então, ela nos ensina a comungar, nos ensina a fazer ação de graças, nos ensina a confessar, nos ensina o que é pecado, nos ensina o que não é. Por isso tem o estudo da moral. A igreja tem vários decretos sobre a moral. Grande número de decretos. Ali está a verdade. Se se afasta daquilo, se afastou de Deus. Ah não, isso é moral antiquada. Não, a moral não é nem nova nem antiquada. A moral é uma lei eterna. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. A sabedoria divina está infinitamente acima da sabedoria humana. Os pensamentos de Deus contêm fecundidades que não possuem nenhum pensamento criado. Eis porque o plano estabelecido por Deus é de uma tal sabedoria que ele não pode falhar no seu efeito. Dom Santo Pio X dizia: quem comunga com frequência, com intenção reta, embora seja melhor que ele comungue sem ter nenhuma afeição ao pecado, mas se ele não tiver nenhum pecado mortal na consciência e comungar com uma intenção reta, não é possível que ele não chegue a não ter nem mesmo afeição ao pecado. Então ele diz, quem comunga com reta intenção, preparando bem essa confissão, fazendo uma boa ação de graça, fazendo uma confissão, uma comunhão com fé, ele diz, chegará à santidade.
São Luís Grande de Montfort diz: a alma que pede a santidade, que pede com humildade, com confiança, com perseverança, a obterá infalivelmente, porque Deus disse: pedi e recebereis, mesmo que seja 1 hora antes de morrer. Então, isso aí, a gente vê os santos, São Pio X, São Luís Grande de Montfort, repetindo o quê? O que Nosso Senhor nos ensinou. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, viverá por mim, como eu vivo pelo Pai. Então, não é complicado. Não é complicado. Mas como o liberalismo se opõe a Deus, e como o liberalismo católico cede para agradar os lá de lá, ele cede e ele não faz mais o que Deus quer. Então ele faz comunhões sem preparação. Muitas crianças hoje vão para a primeira comunhão sem se confessar. Já vi, vários já me disseram que contaram, sem se confessar. Comunhão vai dar fruto? Claro que não. E se comungar direito, se manter aquela postura, se obedecer à lei de Deus, o que acontece? Chega a santidade. O que está dizendo São Paulo aqui. Se nós deixamos a ideia divina, todo o seu poder de operar em nós, se nós nos adaptamos a ela com amor e fidelidade, ela se torna extremamente fecunda e pode nos conduzir à mais sublime santidade. Quem são os santos? São simplesmente a pessoa que levou a sério os meios que a igreja deu para ele de santificar. Eu vou levar isso a sério. Comunhão é coisa séria? Eu farei seriamente. Deve fazer ação de graça depois? Eu farei ação de graça depois. A gente deve rezar o terço? Eu vou rezar o terço. Deve se esforçar para rezar bem? Eu vou esforçar bem. Não deve ter televisão em casa, nem ver novela? Não vou ter televisão em casa, nem ver novela. O seu Tissier, mas em Raul falou: essa caixa do demônio. Eu vou botar uma caixa do demônio na minha casa? Não. Isso aqui é a caixa do demônio? Não, obrigado. Então, viu uma imagem é pecado mortal? Claro que não. Por que a gente não deve ter televisão em casa? Porque ela não está na mão de Pio XII, ela não está na mão de São Pio X. Quem anima os programas não é São João Bosco. Se fosse São João Bosco, está ótimo. Mas não é, fazer o quê? E a gente, como tem um sujeito em Raul, diz assim: eu espero nunca ter hipocrisia de dizer que eu vou comprar uma televisão e eu vou controlar. Porque eu sei que se eu botar uma televisão na minha casa, eu não vou controlar, eu vou ver tudo. Porque eu nunca tive. E quando a gente compra uma coisa que a gente nunca teve, a gente quer vê-la, ver tudo que tem lá dentro. E eu sei que se eu comprar, eu vou ver tudo. Então, Padre, reze para mim, nunca que eu tenha essa hipocrisia de dizer que eu vou controlar. Mas, isso é um detalhe, né? São Paulo não fala da televisão aqui, eu estou fazendo uma aplicação. Tem televisão dentro de casa, já está pecando mortalmente? Não. Mortalmente, você liga a televisão, vê uma coisa que não é boa e dá o seu consentimento, pecado mortal. Você está botando uma coisa na sua casa que pode ser um perigo para você, para os seus filhos. Então, você está brincando com uma coisa que é melhor não ter. Melhor não ter. Melhor não ter. Mas só, isso que é só uma aplicação. Né? Contemplemos, então, à luz da revelação, o plano de Deus sobre nós. Essa contemplação será para nossas almas fonte de luz, de força e de alegria. Eu vou primeiro dar uma ideia inteiramente geral do plano divino. Depois retomaremos a exposição em detalhe. O livro todo, a exposição em detalhe de todos os meios de santificação que Deus nos deu. Tudo. Um resumo dos meios de santificação. Se deu de Dom Marmion, um monge, um grande monge. O Sr. Levete tinha um grande apreço por ele, citava com muito gosto nas conferências seminaristas. Então ele expõe aqui a missa, a comunhão, a devoção a Nossa Senhora, tudo. A razão humana pode demonstrar que existe um ser supremo,
causa primeira de todas as criaturas, providência do mundo, renumerador soberano, fim último de todas as coisas. E nesse conhecimento racional das relações que ela mantém, que ela manifesta, desse conhecimento racional das relações que ela manifesta entre as criaturas e Deus, decorrem para nós certos deveres para com Deus e para com o próximo. Deveres que no seu conjunto fundam o que nós chamamos de lei natural, cuja observação constitui a religião natural. Só que nunca houve uma situação puramente natural para o homem. Nunca houve. Deus, ao criar Adão e Eva, o elevou à ordem sobrenatural. Então, apesar de existir uma natureza humana, nunca houve um estado puramente natural para o homem. Apesar de que as almas que estão completamente isoladas do cristianismo podem ter conhecimento da lei natural, que o filho deve respeitar o pai, e fará isso naturalmente, mesmo sem a graça, ele poderá fazê-lo, que a razão mostra. Mas não existe um estado puramente natural. Se os índios do Brasil estavam sem os sacramentos, isso era um estado ruim. Né? Havia escritores na França que diziam, não, os índios do Brasil é a vida natural, a inocência natural, é o bom selvagem. Lá eles vivem uma vida realmente inocente. Não, uma vida de pecado. Só que eles não tinham o acesso aos sacramentos. Eles tinham alguma luz pelo uso natural da razão, mas por causa do pecado original, que estava nele também, essa utopia de dizer que eles eram os bons selvagens inocentes, é uma falsidade, não é verdade. E essa lei natural, nem nos selvagens, eles não guardam inteiramente. Eles guardam alguns aspectos, mas é impossível que guardar a lei natural, mesmo a lei natural, só natural, é impossível de guardá-la totalmente, de conhecê-la perfeitamente, de guardá-la totalmente sem a graça. Então, os povos que viviam longe da revelação nunca tiveram um conhecimento e uma observância dessa lei chamada natural, que constitui então a lei natural, cuja observação constitui a religião natural. Mas nossa razão, tão poderosa que ela seja, não pôde descobrir nada com certeza da vida íntima de Deus. A vida divina lhe apareceu infinitamente distante, numa solidão impenetrável, lucem in habitat inaccessibilem, a luz que habita, a luz inacessível onde Deus habita, diz São Paulo. A revelação veio nos inundando da sua luz. Ela nos ensinou que em Deus há uma inefável paternidade. Houve muitas ideias erradas sobre Deus no paganismo. E a revelação veio nos mostrar que Deus é Pai. Há vários títulos. Pai porque Ele é Criador, nós somos obras de Suas mãos, mas Ele é Pai no interior dEle mesmo, que é o dogma da Santíssima Trindade. Deus é Pai, é o dogma fundamental que todos os outros pressupõem, dogma magnífico, que deixa a razão confundida, mas que enche de admiração a fé e transporta as almas santas. Então dizer que a espiritualidade de Santa Teresinha não é outra coisa senão tirar as consequências dessa grande verdade. Deus é Pai. Um dia uma irmã entra, ela está trabalhando, está costurando assim, na cela, não sei onde, e uma lágrima estava escorrendo. Aí a irmã, devia ser assim, muito íntima dela, pergunta, por que você está chorando? Ela diz, eu comecei a rezar o Pai Nosso, não consigo passar da primeira palavra. Então, Deus é Pai.
eternamente, antes que a luz criada se levantasse sobre o mundo, Deus é Pai no interior dele mesmo, na Santíssima Trindade. Então, antes que a luz criada levantasse sobre o mundo, Deus gera um Filho, ao qual lhe comunica sua natureza, suas perfeições, sua beatitude, sua vida, pois engendrar é comunicar o ser e a vida. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, hoje eterno. A vida é então em Deus, vida comunicada pelo Pai e vida recebida pelo Filho. Esse Filho, em tudo semelhante ao Pai, é único, unigênitus Dei Filius. Ele é único porque ele tem com o Pai uma mesma e indivisível natureza divina. E todos dois, se bem que distintos um do outro, por causa das suas propriedades pessoais, o Pai é Pai e não é Filho, o Filho é Filho e não é Pai. Então é um só Deus, uma só natureza divina, possuída por três pessoas, que são realmente distintas. Uma distinção de oposição. O Pai não pode ser Filho, o Filho não pode ser Pai. Porque o Pai é Pai e não Filho, o Filho é Filho e não Pai. E do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, procede a terceira pessoa, Espírito Santo. Eles estão unidos num amor poderoso e substancial, de onde procede a terceira pessoa, que a revelação chama por um nome misterioso, Espírito Santo. Tal é o que a fé pode conhecer. Tanto quanto a fé pode conhecê-lo, o segredo da vida íntima de Deus. A plenitude e a fecundidade dessa vida são a fonte e a felicidade incomensurável que possui a inefável sociedade das três pessoas divinas. E Deus vai nos chamar a entrar em sociedade com Ele. Assim como um sócio, que tem um negócio, ele chama alguém para entrar em sociedade. Pois bem, Deus chama a gente para entrar em sociedade com o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a graça de adoção. Porque a gente é chamado a entrar em sociedade enquanto filho. A gente não entra por semelhança ao Pai, a gente não entra por semelhança ao Espírito Santo, a gente entra por semelhança ao Filho. Por natureza, Deus não tem senão um filho. Por amor, Ele terá uma multidão inumerável de filhos. É a adoção, é a graça de adoção sobrenatural. Essa vida divina tão transcendente que Deus, só Ele tem o direito de vivê-la, essa vida eterna que o Pai comunica ao seu Filho único e por eles ao seu comum Espírito, Deus decretou de chamar as criaturas a compartilhar desta vida. Por um transporte de amor que tem sua fonte na plenitude do ser e do bem que é Deus, esta vida vai transbordar do seio da divindade para atingir e beatificar, elevando-os acima de sua natureza, os seres tirados do nada. Essas puras criaturas, Deus dará a qualidade e fará escutar o doce nome de filhos. A gente, que somos puras criaturas, somos chamados a entrar em sociedade dessa vida divina. Realizada em Adão desde a aurora da criação, em seguida atravessada pelo pecado do chefe do gênero humano, que arrastou toda a sua raça na desgraça, esse decreto de amor será restaurado por uma invenção maravilhosa de justiça e de misericórdia, de sabedoria e de bondade. Eis que o Filho único, que vive eternamente no seio do Pai, se une no tempo a uma natureza humana, mas de maneira tão estreita que essa natureza, sendo perfeita nela mesma, pertence inteiramente à pessoa divina a qual ela está unida. A vida divina comunicada em plenitude a esta humanidade, essa alma de Nosso Senhor, seu corpo e sua alma, faz dela a própria humanidade do Filho de Deus,
é a obra admirável da encarnação. E deste homem que se chama Jesus Cristo, São Jesus, o Cristo, é verdade dizer que ele é o próprio Filho de Deus. Esse Filho que por natureza é o único do Pai eterno, unigênitus Dei Filhos, Filho unigênito de Deus, não aparece aqui que para se tornar, aqui na terra, que para se tornar o primogênito de todos aqueles que o receberão, depois de terem sido resgatados por ele. Por isso que o Monsenhor dizia, no céu não tem budista. Buda não leva ninguém para o céu. Se um budista se salva, ele se salva por Nosso Senhor. E ele é irmão de Jesus Cristo. Ele chega lá e fala, eu sou irmão de Buda, vou entrar. Não. Você é irmão de Jesus Cristo? Se é, entra. Se não é, você não pode entrar. Não existe protestante no céu, não existe budista, não existe espírito, não existe muçulmano. Só existe o quê? Quem é irmão de Nosso Senhor, participante da graça que lhe foi dada. Da graça que ele possui por natureza, que ele nos comunica. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele só, nascido do Pai, nos esplendores eternos, ele só, filho por direito. Ele é constituído chefe de uma multidão de irmãos, aos quais, por uma obra redentora, ele dará a graça da vida divina. Então, através da morte na cruz, nosso Deus mereceu que a gente recebesse novamente o que nós tínhamos perdido em Adão. Isto é, a graça da vida divina, que consiste em conhecer a Deus como Deus se conhece e amar a Deus como Deus se ama. De tal maneira que a mesma vida divina que deriva do Pai no Filho, que decorre do Filho na sua humanidade, na humanidade de Jesus. Então, o Filho, que é Deus, essa graça passa para a sua humanidade. Circulará pelo Cristo em todos aqueles que aceitarão, que quererão aceitá-lo. E ela os conduzirá até o seio beatificante do Pai, lá onde o Cristo nos precedeu. Os precederei, os prepararei uma morada. Depois de ter soldado para nós aqui embaixo, pelo seu sangue, o preço de um tal dom. Toda santidade consistirá então a receber do Cristo e pelo Cristo que possui a plenitude e que se estabeleceu o único mediador. Então toda santidade consistirá em receber do Cristo e pelo Cristo essa vida divina, a conservá-la. Importante, criança de primeira comunhão, proteja essa criança, que o demônio vai se aproximar. O demônio, quando viu Nosso Senhor, a santidade que ele tinha, 30 dias de jejum, ele se aproxima para tentá-lo, porque o demônio tem inveja. Ele tem inveja terrível de uma criança que está em estado de graça, que recebeu a primeira comunhão. Então ele deve não só receber, mas conservá-la e aumentá-la sem cessar, por uma adesão sempre mais perfeita, por uma união sempre mais estreita com aquele que é a fonte. A santidade é então um mistério de vida divina comunicada e recebida, comunicada em Deus, do Pai ao Filho, por uma inenarrável geração, comunicada fora de Deus, pelo Filho à sua humanidade, a qual se uniu pessoalmente na encarnação, então a alma de Nosso Senhor, mas depois, através dessa humanidade de Nosso Senhor, é dada às almas e recebida por cada uma delas, na medida da sua predestinação particular, segundo mensuram donaciones. Deus previu para nós um grau de santidade diferente, de tal maneira que o Cristo é verdadeiramente a vida da alma, porque Ele é a fonte e também o dispensador. A comunicação será feita aos homens na igreja até o dia fixado pelos decretos eternos de Deus, ao terminar essa obra divina sobre a terra. Nesse dia, o número dos filhos de Deus, dos irmãos de Jesus, terá chegado à sua perfeição. Aí será o fim do mundo. Quando o número dos eleitos chegar será completo, será o fim do mundo.
E então uma multidão inumerável desses predestinados cercará o trono de Deus para receber as fontes vivas da beatitude, sem mistura e sem fim, para exaltar as magnificências da sua bondade e das suas glórias divinas. Então, as almas santas glorificarão a Deus. O fim último de tudo é a glória de Deus. Essa união será eternamente consumada quando Deus será todo em todos. Tal é, nas suas grandes linhas, inteiramente gerais, o plano divino. Tal é, num resumo, essa linha descrita da obra sobrenatural. Quando na oração a alma considera essa grandeza, essas atenções da qual é gratuitamente objeto da parte de Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos criar. Deus não tinha nenhuma obrigação, é o misterioso, mas é assim, de resgatar a humanidade decaída. Não tinha obrigação. Tem que adorar esse mistério, mas Deus não tinha obrigação, nem tem obrigação de tirar o pecador do seu pecado. Quando na oração a alma considera essa magnificência, essas atenções, do qual ela foi gratuitamente objeto da parte de Deus, ela sente a necessidade de se abismar na adoração e de cantar o louvor do ser infinito que se abaixa até ela para lhe dar o nome de Filho. Entoar um cântico de ação de graças, que como vossas obras são grandes, ó Senhor, como vossos pensamentos são profundos. Ó Deus, quem é semelhante a vós? Vós multiplicaste vossas maravilhas e vossos desígnios em nosso favor. Ninguém é comparável a vós. Vós me alegrais, ó Deus, pelas vossas obras, e eu estremeço de alegria diante da obra de vossas mãos. Eis porque eu vos cantarei, tanto quanto eu viverei. Eu vos celebrarei, tanto quanto eu tiver um sopro de vida. Que minha boca seja cheia de louvor, a fim de que eu exalte a vossa glória. Repleatur os meu laude cantem gloriam tua. Então, eis aí, resumido, né, o plano. E esse plano é realizado pela igreja. E a igreja é tradição. Então, se afasta da tradição, se afasta da igreja. O que diz os sacramentos não são 7, são 8. Tem que ter o batismo no Espírito na canção nova lá com o Padre Jonas. Está errado. Não sei se diz isso. Então, peço desculpa, Padre Jonas, o negócio dele é meio estranho. Bom, mas se eu quero inventar um caminho novo que não faz parte da tradição, eu estou correndo num caminho que não foi Deus que traçou. E se não foi Deus que traçou, não reclamo depois de não ter chegado no caminho. Você quer ir para o centro, tem que pegar o ônibus que está marcado centro. Se está marcado Amparo, você vai parar em Amparo, não reclame depois. E a tradição é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho está aqui. Então, na próxima vez a gente continua. Hoje vou rezar a missa às 4 horas lá na capelinha. Eu não sei se nesses dias de formação eu suprimo essa missa ou não. Tem gente, às vezes, que não consegue avisar todo mundo. Pode ter gente que vem também assim. Então, eu verei ainda depois se a gente faz 2 conferências ou uma só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. Santa Escolástica, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.